gente, bom dia. Olha a tia Rô aqui mais uma vez, mas agora para darmos continuidade às nossas aulas de história. Como vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam muito bem. Como tem sido as experiências das nossas aulas online? Sei que é um pouco difícil, mas eu creio que em breve nós estaremos todos juntos. E hoje nós vamos abrir os nossos livros na página 26. Nós vamos vamos iniciar o capítulo 3 da unidade 1. Nós vamos estudar hoje sobre as novas formas de organização. Para que venhamos a entender que nova forma de organização é essa, a gente precisa voltar para recapitular um pouco os capítulos 1 e 2. Eu vou fazer aqui uma breve revisão de tudo que nós já estudamos, tá certo? Então vamos lá. Nós começamos a estudar sobre a pré-história, né? E nós vimos que a pré-história, ela subdivide-se em período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. A gente viu que lá no paleolítico, é conhecido também como pedra lascada, que a forma de organização lá era nômade, ou seja, eles não tinham lugares fixos. Já lá no neolítico, já chegando também na idade dos metais, eles já deixaram de ser nômades, né? E então, quando eles deixaram de ser nômade, foi que surgiu essa nova organização, essa nova forma de se organizar em sociedade. E é isso que vamos ver agora. Vamos aqui acompanhar a leitura com a tia Rô, certo? Se tiver alguma palavrinha desconhecida, anotem no caderno de história por algum significado e já escrevam essa palavrinha que vocês nunca mais vão esquecer. Então vamos lá iniciar aqui. Nas aldeias ou cidades, a organização social era feita pelos chefes de famílias que compunham os clãs. A reunião de muitos clãs formava grandes tribos chefiadas por um líder que detinha tanto o poder político quanto o religioso. Então, essa nova forma foi o que? Os clãs. O que eram os clãs? Era a formação de grandes tribos, né? À medida que ia aparecendo mais pessoas para essas tribos, eles iam se organizando. Já chegaram a ter até 7.000 a 10.000 pessoas em um grupo clã. E quem era o chefe desses grupos? O chefe era a pessoa mais velha do grupo, então ele detinha todo o poder e autoridade sobre as outras pessoas. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, gerando um excedente que era destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados. Você sabe o que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que tem autoridade, é um ministro religioso habilitado para dirigir rituais sagrados de uma religião. Por exemplo, aqui na Igreja Católica nós temos o padre, né, que é o líder religioso daquele grupo. Nas igrejas evangélicas nós temos os pastores também, que é um líder religioso, né, que comanda aquele grupo, que tem toda uma autoridade sobre eles. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais. Eles passaram a produzir mais, eles foram crescendo, com mais pessoas eles passaram a produzir e daí foram gerando um excedente que era destinado ao comércio e ao sustento das pessoas. Com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de um governo, pois existia uma organização social e política com distribuição de funções para cada grupo da sociedade. O trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada indivíduo e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando com a estrutura social e política mais comum entre as sociedades desse período e outras que veriam a se estabelecer depois. Nossa, o que é o governo? Aqui estabeleceu o que? Um governo. O que é um governo? O que é governar? Governar é a capacidade, a possibilidade de exercer controle, né, sobre outras pessoas, sobre um grupo, né? Nós temos aqui os nossos líderes, né? Temos nosso prefeito, nosso governador, temos também o governo federal, que é o nosso presidente, e cada um tem uma função, mas ele exerce dentro dessa função autoridade sobre outras pessoas. Então vamos ver aqui, ó.
Sempre que tiver dúvida, pergunte quantas vezes achar necessário até compreender totalmente aquele aspecto do assunto. Ao mesmo tempo, ouça com atenção e respeite as perguntas e as dúvidas dos colegas. Brevemente estaremos exercendo o que está pedindo aqui, quando estivermos todos juntos nas nossas aulas presenciais. Mas se tiver dúvida, já sabem, é só procurar a Tia Rô no WhatsApp. Aqui nós temos essa gravura, que é a vista do sítio arqueológico de Nippur, antiga cidade da Mesopotâmia, construída há cerca de 5.000 anos, localizada na região que hoje corresponde ao Iraque. Vamos agora para a página 28. Aqui tem uma curiosidade, né, que vocês estão vendo aqui. Você sabia? A cidade de Nippur era considerada sagrada e foi um importante centro religioso da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição, Enlil, um dos principais deuses desse povo, teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso, ele recebia peregrinos de diversos lugares. Temos aqui uma atividade, né? Aqui na questão 1, complete o texto a seguir com as palavras destacadas, né? Que vão completar. Isso daqui faz parte dos textos anteriores que nós lemos. Você vai lendo e tentando fazer. Qualquer dúvida, você me procura no WhatsApp. Aqui na segunda questão tem assinar os elementos importantes para a organização política e social das cidades antigas. Se elementos tem mais de um, você vai ler e vai tentar fazer. Caso tenha dúvida, já sabe o que fazer. Vamos aqui dar continuidade, né? Vamos para a página 28. A organização social e a religiosidade. Vamos começar a leitura e espero que todos estejam me acompanhando, ok? Então vamos lá. Em muitos lugares, a organização política e social esteve ligada a fatores religiosos. Diversos núcleos urbanos se estabeleceram como centros cerimoniais e em várias sociedades antigas, os poderes políticos e religiosos estavam ligados. Gente, por quê? Porque um líder religioso ele exerce muita influência sobre aquele grupo ali que ele está comandando, né, que ele está exercendo a autoridade. Então é mais fácil um político, né, se aliar a um líder religioso para que ele também possa ter essa influência através desse líder que vai fazer essa ligação. Então, os centros cerimoniais eram lugares em que se cultivavam figuras religiosas, ou melhor, que se cultuavam figuras religiosas importantes para cada cultura e onde eram feitas oferendas às divindades para comemorar e agradecer pela boa caça ou por uma colheita farta. Os centros religiosos, que eram lugares de peregrinação, recebiam muitas pessoas e se transformaram em cidades complexas que podiam estar integradas a uma rede de comércio ou de estradas. Nessas cidades também se desenvolveram funções administrativas e militares. Aqui fala que os centros cerimoniais eram lugares em que se cultuavam figuras religiosas. É como a gente faz hoje, né? Cada um tem a sua crença, então nós temos os nossos templos, os nossos centros, né? Na qual nós vamos adorar e cultuar aquele Deus na qual nós acreditamos. E assim como eles agradeciam pela boa caça ou por uma colheita farta, hoje também nós agradecemos pelo nosso alimento de cada dia, cada um segundo a sua crença, segundo, porque nós temos liberdade religiosa, então cada um escolhe aquela que melhor se adequa à sua forma de acreditar, à sua forma de crer. Assim, em alguns centros cerimoniais surgiram cidades que se organizavam de acordo com uma hierarquia social relacionada a fatores políticos e religiosos. O que é uma hierarquia? É a classificação crescente ou decrescente segundo a escala de valor. Eu posso citar um exemplo assim da nossa própria escola. Nós temos a Tia Graça, que é diretora, né? Hierarquia, depois vem os coordenadores pedagógicos, vem os professores e assim sucessivamente. No continente americano também havia cidades com essa característica, como a cidade de Chavin de Roatán, no norte do Peru, que foi um importante local de peregrinação religiosa e centro cultural que se desenvolveu entre 3.500 e 2.500 anos atrás. Na cidade havia edifícios públicos, templos e praças. A influência da cultura de Chavin também se expandiu para as regiões onde atualmente se localizam o Equador e a Bolívia. Observe a gravura, né? Essa
cultura de chaveiro é uma cultura religiosa que adorava o deus Jaguar. Vou até mostrar para vocês a gravura desse deus. Ó, aqui. É um dos desenhos mais enigmáticos de registro arqueológico. Esse era o deus que eles adoravam. Mas dando continuidade aqui, tem algumas perguntas, questionamentos que vocês devem responder. E qual era a importância dos centros cerimoniais e religiosos para as sociedades antigas, né? Lembra que eles faziam nesses centros religiosos, nesses centros cerimoniais religiosos? Vou até dar exemplo hoje da nossa realidade, né? Na quarta, no texto a seguir, circule os trechos relacionados à religiosidade e grifos que se referem à organização do espaço e da sociedade. Vou pedir que vocês leiam esse texto em casa, procurem fazer essa questão. Se não conseguirem, vocês já sabem o que fazer. Me procura no WhatsApp, que a tia Rô vai estar tirando toda a dúvida. Certo? Aqui nós vamos terminar a nossa aula, né? Temos aqui essa gravura, que é uma escultura olmeca em forma de cabeça humana, né? Lá no México. Então, vocês procurem ler novamente o texto do livro. Procure as palavras, né, desconhecidas, marquem, procure o significado, anotem no caderno, que facilita a compreensão, e eu espero que possamos estar juntos brevemente. Vou terminando aqui a minha aula, desejando a todos um excelente dia, cheio de muita paz, e um dia cheio de bênção para cada um de vocês.